Antes de comprar um imóvel, seja casa, apartamento, terreno, é importante você fazer algumas pesquisas sobre o imóvel e o vendedor, para evitar problemas, prejuízos, em alguns casos até a perda do imóvel. E também é bem importante elaborar um contrato que resguarde ambas as partes e deixe a negociação bem esclarecida para não gerar dúvidas e problemas depois de realizado parte do pagamento. Meu nome é Suzane, eu sou advogada e atuo na área de direito imobiliário há mais de 15 anos. E ao longo da minha experiência nessa área, eu já vi muita coisa, muito problema e prejuízo que poderiam ter sido evitados se as pessoas tomassem alguns cuidados básicos antes de realizar a compra do imóvel. Gente, eu já vi cada coisa acontecer por falta de um contrato ou por um contrato mal elaborado, mas o pior problema mesmo é a falta de leitura e entendimento do contrato. As pessoas assinam o contrato que o corretor de imóveis ou o vendedor encaminha e não fazem uma leitura atenta. Às vezes até leem o contrato, mas não entendem algumas cláusulas e vão na fé. E depois que o enrosco começa, querem que o advogado faça um milagre, dê um jeito nessa situação. É bem assim que acontece mesmo, tá? E essa cultura precisa mudar, porque só assim os problemas entre vendedor e comprador serão reduzidos e os negócios mais bem-sucedidos. Até rimou, viu? Cada negociação é específica, não segue um padrão. Eu vou iniciar a explicação com as cláusulas mais básicas que precisam constar no contrato e ao final do vídeo eu vou explicar sobre duas cláusulas que são importantes para evitar problemas e prejuízos para você que está comprando imóvel, mas nem sempre essas cláusulas caberão no seu contrato, porque pode ser que a situação específica que eu vou mencionar não aconteceu no seu caso. Mas é sempre bom saber, caso seja a situação da sua negociação, você já sabe como fazer. Então vamos lá. Em todo o contrato precisa constar a qualificação completa das partes. A qualificação é nome, documentos, endereço, estado civil. Essa parte é importante, o estado civil. Principalmente do vendedor, precisa estar descrita na qualificação. E se ele ou ela for casado ou viver em união estável, o cônjuge ou companheiro precisa assinar o contrato para tornar o negócio válido. Segundo ponto é a descrição do imóvel. Parece meio óbvio, mas eu já vi erro na descrição do imóvel que, se não tivesse sido corrigido a tempo, teria causado problemas com o banco na aprovação do financiamento e com o cartório na hora de fazer o registro. E com relação à descrição do imóvel, tem um ponto que precisa ser observado. Todo contrato ou menciona a expressão ad corpus ou ad mensuram. E o que isso quer dizer? A expressão ad corpus quer dizer que a compra é feita independente das medidas. O comprador adquire aquilo que ele está vendo. A compra é de coisa certa e determinada. Ele vai lá, visita o imóvel e compra do jeito que viu. A metragem não importa. Se você foi lá, viu o imóvel, o vendedor informou que tem 120 metros, por exemplo, mas na matrícula consta 115 metros, para você não tem importância, porque a sua intenção é comprar do jeito que você está vendo. Já se no contrato consta a expressão ad mensuram, a metragem do imóvel importa. Você está comprando uma área determinada e a metragem do imóvel precisa ser igual à metragem que consta na matrícula. Essa situação acontece bastante na compra de terreno, sítio, fazenda. E se a compra for nessa condição, você vai poder reclamar a complementação diária caso na matrícula conste uma metragem menor. Se não for possível a complementação diária, o negócio pode ser desfeito ou é possível requerer um abatimento do valor que foi pago. E o prazo para o comprador reclamar sobre essa diferença diária é de 1 ano a contar do registro da compra na matrícula do imóvel. O contrário também pode acontecer, tá? Se houver excesso de área, ou seja, a metragem adquirida foi maior do que consta no contrato, o comprador terá que ou complementar o valor sobre o excedente ou devolver o excesso de área. Já na venda de corpos, que eu expliquei antes, o comprador não tem o direito de requerer complementação de área ou abatimento do valor, tá? Porque a metragem é enunciativa e o que importa é o imóvel em si. Então, muita atenção com essas expressões para vocês não caírem em erro, tá? Outro ponto que precisa constar no contrato é sobre a relação de bens que vão ficar no imóvel. É importante relacionar tudo que vai ficar, como ar-condicionado, mesa de jantar, sofá, móvel sob medida, enfim, tudo o que ficar no imóvel. Relacione a quantidade de utensílios imóveis e o estado em que se encontram. Se a venda for através de procuração, isso quer dizer que se o proprietário do imóvel passou poderes a uma terceira pessoa para realizar essa venda,
precisa constar no contrato os dados do procurador e da procuração. E atenção, confirma no cartório se essa procuração ainda está ativa, para não correr o risco de comprar um imóvel de quem não é o proprietário ou de quem não tenha poderes para vender em nome do proprietário. Eu já fiz um vídeo sobre isso, se eu não me engano, tá lá no Instagram. Então já começa a me seguir lá, @SuzanneSDuarte, procura esse vídeo, já fica por dentro de tudo que você precisa saber e fazer antes de comprar o imóvel, tá bom? Faça constar no contrato uma cláusula que compromete o vendedor a se responsabilizar pelo pagamento de algum débito ou dívida que vir a surgir após a transferência do imóvel e que seja da época em que o vendedor era o proprietário. Você também pode assumir essa responsabilidade pelo pagamento e fazer constar que o vendedor será obrigado a ressarcir. Ou então que esse valor antecipado para pagamento de eventuais dívidas será descontado de parte do pagamento que ainda será feito pelo imóvel, se o imóvel ainda não foi quitado, fazendo constar a anuência do vendedor sobre a responsabilidade pelo pagamento ou a possibilidade de desconto ou abatimento. Deve existir também uma cláusula onde o vendedor declara que não possui dívidas, pendências fiscais, judiciais, débitos de condomínio ou qualquer outra dívida que possa recair sobre o imóvel e trazer problemas no decorrer da negociação ou na transferência. Com relação a esse tema, eu tenho outras orientações importantes para o comprador, mas será um assunto para um outro vídeo. Então me acompanhe aqui, já se inscreve no canal e ative as notificações para ficar sabendo quando esse vídeo for publicado. E não deixe de dar um joinha se você está gostando desse vídeo, tá? Outra cláusula que precisa constar no contrato é sobre a forma de pagamento. É importante relacionar exatamente como vai ser o pagamento. Se parte do valor vai ser destinado a algum terceiro, como o corretor de imóveis, por exemplo, especificar os dados do corretor ou da imobiliária, se vai ter saldo de FGTS, se vai ter financiamento bancário, especificar a conta bancária do vendedor, os prazos dos pagamentos, em quais momentos ocorrerão os pagamentos. Deixe tudo isso muito bem definido, tá? Estipule um prazo para a lavratura da escritura pública de compra e venda, 2, 5 dias após o pagamento. Não deixe um prazo muito longo, porque depois da quitação, a escritura deverá ser realizada o quanto antes e os documentos que são exigidos pelo cartório para a lavratura da escritura não são documentos que demandam tempo para conseguir, são documentos pessoais que são mais rápidos de serem providenciados. Então não precisa estender muito esse prazo para a lavratura da escritura, tá? Inclua no contrato também uma cláusula dando direito a você que está comprando de pedir a adjudicação compulsória do imóvel. Esse termo é técnico e talvez você não entenda, mas é uma forma de obrigar o vendedor, seja judicialmente ou administrativamente, a transferir o imóvel para o seu nome. Em caso de recusa ou por algum outro motivo, ele não dê sequência na lavratura da escritura. Então é bem importante constar no contrato sobre a possibilidade de adjudicação compulsória, que poderá ser um recurso também em caso de falecimento do vendedor antes da elaboração da escritura. Tem um detalhe aqui sobre o pagamento que eu quero explicar para vocês. A maioria dos contratos determina que será feito o pagamento de uma parte do valor na assinatura do contrato. Mas em caso de financiamento bancário, eu particularmente prefiro que seja feito o pagamento da entrada ou do sinal após a aprovação do financiamento bancário. E por quê? Porque o seu crédito pode não ser aprovado por diversos motivos. E se o crédito for negado pelo banco, você já fez o pagamento de uma parte do valor. Provavelmente já foi feito o pagamento para o corretor de imóveis ou para a imobiliária, e se você não conseguir crédito em outro banco ou não conseguir o dinheiro de alguma outra forma, o vendedor terá que devolver o dinheiro, ok? E se ele não devolver de forma espontânea? Aí começou todo o problema, todo o enrosco. Você vai ter que acionar judicialmente, vai ter custo, não vai receber o dinheiro de imediato, ele pode não pagar judicialmente, aí vai ter tentativa de penhora de bens, isso se ele tiver outros bens que possam ser penhorados, enfim, começa um pesadelo sem previsão de fim. Então o ideal é estender um pouco mais a data do primeiro pagamento que vai ser realizado, até que o banco confirme se o crédito será aprovado ou não. E olha, ninguém te fala sobre isso, tá? Porque todo mundo quer receber. E eles insistem que o pagamento do sinal deve ser na data da assinatura do contrato. Mas existe um risco aí, então fica atento. Outra cláusula bem importante é referente à aplicação de multa diária aos vendedores caso eles não desocupem o imóvel dentro do prazo previsto em contrato, que será o prazo combinado por vocês durante a negociação. Deve constar também que é de responsabilidade dos vendedores o pagamento de impostos, taxas que incidem no imóvel e despesas de consumo como água, luz, internet,
até a data da entrega das chaves, passando a ser responsabilidade do comprador apenas após a entrada no imóvel. Defina bem as responsabilidades de cada parte. Se o vendedor ficou obrigado a reparar alguma coisa, ou ficou combinado que o vendedor construiria alguma coisa, enfim, pode ter sido feito algum combinado entre vocês, então documente isso em contrato, com estimativa de tempo para que seja cumprido dentro do prazo e com previsão de multa diária por atraso no cumprimento dessa obrigação. Isso é importante porque muitas vezes precisa ser feito algum reparo na casa e na negociação ficou combinado que o vendedor ficaria responsável por fazer esse reparo, ao invés de abater o valor da venda. Então isso precisa constar no contrato, tá? Aqui é importante constar também que em caso de surgir algum débito, alguma dívida posterior à entrada no imóvel, mas que seja de responsabilidade do vendedor, algum débito relacionado ao tempo em que o imóvel era de propriedade dele, a responsabilidade pelo pagamento é dele, com previsão de multa em caso de não pagamento. Presta bastante atenção na cláusula que determina que o comprador está adquirindo o imóvel no estado em que se encontra e declara que tem o conhecimento das instalações e não tem nada a reclamar. Porque se existir algum problema e você aceitar as chaves, você não poderá mais reclamar sobre esses defeitos, sobre esses problemas, tá? Então, faça constar que em caso de vício oculto no imóvel, o vendedor se compromete a realizar os reparos necessários após a comunicação do problema pelo novo proprietário. No contrato pode constar o termo vícios redibitórios, que quer dizer problemas que não são visíveis durante a negociação e que surgiram depois que a pessoa entrou no imóvel, pegou as chaves do imóvel. Verifique se foi incluída uma cláusula com previsão de multa e penalidade em caso de descumprimento ou rescisão do contrato sem qualquer motivo que justifique a rescisão, tá? Essa cláusula é para ambas as partes, se o vendedor descumprir ou rescindir, ou se você que está comprando também rescindir sem motivo que justifique ou descumprir alguma cláusula do contrato. Essa cláusula deve ser bem avaliada por ambas as partes, tá? Conversem bem, porque é uma cláusula que trará prejuízos para a parte que der causa. Vocês precisam entender que o contrato é a vontade das partes. Decida sobre o contrato com o vendedor e façam de uma forma que vocês não terão muitos problemas e muito menos prejuízo. Caso aconteça algo lá na frente que não foi da vontade de vocês, que não foram vocês que deram causa. Então o ideal é, junto com o vendedor, vocês conversarem com o advogado e pedirem ao advogado que elabore o contrato de acordo com a vontade de vocês, porque, como eu falei, contrato é a vontade das partes. Desde que não seja contrário à lei, vocês podem definir as cláusulas do jeito que for melhor para vocês. E se vocês estiverem gostando desse vídeo, não esquece de dar um joinha, isso ajuda outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo, a essa informação. Então deixa o teu like e me acompanha no Instagram que está aparecendo aqui na tela, porque lá eu dou bastante dicas sobre esse assunto de compra e venda de imóveis, e não deixa de se inscrever no canal também, tá? No contrato também precisa constar uma cláusula que especifique que em caso de falecimento do vendedor, a transferência do imóvel deverá ocorrer por força do contrato de compra e venda, devendo mencionar inclusive a obrigação dos herdeiros e dos sucessores de realizarem a transferência do imóvel direto para o seu nome, direto para o nome do comprador. Agora eu vou falar sobre duas situações de cláusulas específicas que podem ser interessantes para incluir no seu contrato, ou não. Vai depender da situação do imóvel e do vendedor. E como eu sempre digo, cada negociação é diferente e tem suas particularidades. E além disso, são cláusulas que prevêem situações que não se esperam, coisas imprevisíveis, mas que podem acontecer. Por isso a importância de elaborar um contrato com o advogado, porque o seu contrato fica bem específico para a sua negociação. Se o imóvel que você está adquirindo for um terreno com uma casa ou com alguma outra construção, e se na matrícula, na parte que descreve o imóvel, constar que se trata de um terreno sem benfeitorias, isso quer dizer que a construção não foi averbada na matrícula do imóvel. E alguns cartórios podem exigir o recolhimento dos tributos que incidem na averbação do imóvel, que não foi feita, não foi pago pelo vendedor na época da construção do imóvel. Além disso, a prefeitura, antes de emitir a guia do imposto que você terá que pagar na hora de fazer a escritura, o imposto de transferência, poderá exigir documentos, inclusive fotografias do imóvel, para confirmar se realmente existe uma construção naquele terreno e que não foi averbada. Então, nessas duas situações, de exigência de recolhimento de valores pelo cartório ou de exigência da prefeitura de apresentação de documentos. Porque essa apresentação de documentos que poderá ser solicitada pela prefeitura, é possível que tenha custos, como a contratação de um engenheiro, por exemplo,
Então é importante que exista previsão no contrato de quem será a responsabilidade pelo pagamento dessas despesas que poderão surgir, caso o cartório ou a prefeitura façam exigências. Porque se não constar em contrato a responsabilidade por esses pagamentos, essa responsabilidade será do comprador. Segundo ponto que precisa constar no contrato é se o vendedor for divorciado. Você precisa ter certeza de que o imóvel ficou apenas para a pessoa que está te vendendo. E muitas vezes vai ser difícil você ter acesso ao processo de divórcio, até porque ele tramita em segredo de justiça, envolve outras questões muito pessoais das partes. Então, inclua no contrato que, se por acaso você tiver problemas com o ex-cônjuge, o vendedor deverá te ressarcir, caso o negócio ou parte do negócio seja anulado ou cause algum problema. Isso vale também para vendedor que vive em união estável ou que informou não manter convívio em união estável, porque ele pode ter uma companheira e não informar. Isso lá na frente poderá te causar problemas. E uma informação bem importante, tá? O contrato de compra e venda precisa da assinatura de 2 testemunhas para ter validade jurídica, tá? 2 pessoas estranhas ao negócio. Então, ao final do contrato, solicite que 2 pessoas assinem o contrato juntamente com vocês, tá? E também, como eu já disse, cada negociação tem uma particularidade e é importante que essa particularidade específica conste no contrato. E se você tem alguma situação específica que eu não mencionei nesse vídeo, escreve aqui nos comentários para poder te ajudar. E já se inscreve no canal, porque aqui eu falo sobre toda essa dor de cabeça que pode ser evitada na hora de comprar um imóvel. Então me acompanha para ficar por dentro de tudo. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha e me conta aqui, o que mais você gostaria de saber?